Prado Flores, os dois grandes baluartes da igreja, em termos de evangelização, foram São Pedro e São Paulo. Pelo menos os dois primeiros, vamos dizer assim. Claro que depois houve muitos gigantes na evangelização da igreja, né? Até hoje. Né? Agora, o que para você marcou mais a figura de Paulo e a figura de Pedro, em termos de evangelizadores? O que eles fizeram de mais importante para evangelizar? Porque, evidentemente, foram guiados pelo Espírito Santo, ambos, né? As colunas da igreja. Um correu mais para o lado dos gentios e outro mais para o lado dos judeus, mas acabava se encontrando em Roma e morrendo em Roma e fundando a igreja ali, não é? Agora, nesse mergulho seu na Bíblia, que eu sei que é profundo, o que você vê assim de mais importante? O que Paulo nos ensina de mais importante? Eu digo até nas técnicas que ele usou, nos caminhos que ele percorreu. Bem, começo com Pedro. Para mim, todo começa quando Pedro faz a confissão: sim, Senhor, você sabe tudo. Você sabe que eu te amo. Pedro está apaixonado por Jesus Cristo. E por isso não se para e por isso vai entregar a sua vida por Jesus Cristo. E prega o dia de Pentecostes com o poder do Espírito Santo, mas não prega sozinho. Diz a palavra: se levantou Pedro e os 11. É uma pregação em comunidade, em igreja, para anunciar o Evangelho. A mim isto me fascina de Pedro. Sim, é fascinante para mim. E de Paulo são tantas coisas que não posso fazer um resumo assim rápido, porque são tantos diversos elementos. O que Paulo empregou de mais importante para ter o sucesso que ele teve, né? Que Paulo teve um sucesso em termos de evangelização que sim, acho que nenhum outro na igreja teve, né? Bem, vou ler uma passagem que me gusta, que para mim é o resumo, mesmo que Paulo está fazendo este resumo, quando ele está dando testemunho da sua vida, diz assim: mas não quero falar de mim mesmo. Eu quero mais bem terminar a minha carreira e cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça do Senhor. Paulo resume a salvação como uma graça, um presente gratuito de parte de Deus. Ou seja, a salvação é gratuita. Para mim, esta é a essência do Evangelho. Deus salva gratuitamente, oferece a salvação de um jeito gratuito. Este é o Evangelho de Paulo. A salvação gratuita, que não depende de mim, depende do amor de Deus, que tanto amou o mundo, que dá seu próprio Filho para salvar-nos. Eu livremente aceito ou não aceito esta salvação. Eu vivo ou não vivo como salvado. Isto depende de mim. Mas a origem da salvação é o presente do amor exagerado de Deus pelos homens. Para mim, esta seria a frase de Paulo em quanto a seu ministério. E a parte da experiência de Paulo, para mim a frase seria aquela que ele disse a los Gálatas: me amou e se entregou por mim. Me amou e se entregou por mim. Se você sabe que alguém o amou e se entregou por você, muda a sua vida e a sua relação com essa pessoa. Muda completamente. É isto que aconteceu na vida de Paulo. Paulo não recebeu uma iluminação intelectual. Paulo recebeu uma experiência de salvação. Eu que persigo a Jesus, sou perseguido pelo amor de Jesus. E ele me alcançou. Eu, como disse a los Gálatas, eu não alcancei a Cristo. Foi Cristo quem me alcançou a mim. E isto muda toda a vida de Paulo. Muito interessante. Agora, Jesus foi bastante esperto no sentido correto, né? Smart, né? Eu estou colocando que você, não sei se você entende muito bem em português o que quer dizer esperto, né? Sim. É o smart do inglês, né? E escolheu um homem que era cosmopolita, tinha passaporte romano, sabia
o hebraico, sabia o latim, sabia o grego, não é? E era ao mesmo tempo judeu, e era rabino, quer dizer, dominava a Bíblia profundamente, não é? E Pedro não, Pedro era um pescador da Galileia, né? Como é que você vê esse contraste? Estoy escribiendo un libro, tengo 8 días escribiendo un libro, y ese libro que estoy escribiendo más rápido, ya llevo 55 páginas. Eu tengo, ¿por qué Jesús escogió a Pedro, a Pedro y no Paulo? Sim, sim, boa pergunta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Para mí, por 2 razones. Porque Pedro fue fraco, 3 negações, caiu. Então, pode entender melhor aos fracos, as pessoas que são débiles, como se diz, fracas. Aí passa a ter mais E pode misericórdia. ser misericordioso com aqueles que não são de fariseus, que cumprem 100% tudo. Não pode exigir ¿sí?, aos outros, porque ele já experimentou que ele é fraco e foi perdoado por Jesus. Então Jesus escolheu a Pedro porque Pedro era misericordioso. Pablo não era tanto. Tiene uma briga com Marcos. Com Pedro não mesmo, quiere, né? Ele não queria a Marcos na equipe. Lo tira vía, le envía. Com Bernabé se separa. Porque aquele que não camina no caminho de Paulo, imagina a igreja com um pastor assim, todo mundo vai embora. E que Isso quer dizer, Pedro? isso quer, sim. Solamente, ¿qué faz Pedro? Aquel Marcos que Paulo no aceitou, fue aceitado por Pedro. Y se dice que Marcos era el secretario personal de Pedro, Sí. y que Marcos escribió el evangelio que Pedro pregaba. Sim. Eu faço uma imaginação que quando Marcos vai pedir trabalho, que Paulo não deu trabalho a Marcos, e não aceitou nossa equipe, disse Marcos a Pedro: Pedro, quero evangelizar. Que coisa é você? E que você tem feito? Pedro, eu tenho errado. Eu sou desertor em Panfilia, em Getsemaní também. Desertei. Quantas deserções você tem, Marcos? 2. Falta ainda uma. Venga a trabalhar comigo. Sim. Era misericordioso. E a igreja precisa de pastores misericordiosos. Você acha que esta é uma característica dos papas que sucederam a Pedro? De algunos sí. De algunos sí. Son muy misericordiosos. Eu acabo de conhecer coisas de tanta misericórdia de João É Paulo porque II. lá no começo da igreja houve a heresia, né, do donatismo, que queriam só cristãos puros Sim, na eu igreja. vejo E o Papa foi quem tanta interveio. Né? paciência do Papa, por exemplo, contra o lefebvrismo, que não excomulga. Tem paciência, espera, busca, procura. Contra heresias, a veces, de bispos que ordenam outros bispos, o Papa tem paciência, muita paciência. É normal, deve ser misericordioso. Sí veo que es una característica, que debe ser una característica, no quiero julgar personas. Mas agora la segunda, ¿por qué Jesús escolheu a Pedro? Por o mesmo. Você, Senhor, sabe tudo. Você sabe que eu te amo. Por isso. Mesmo depois da tríplice negação, né? Sí, perdón. Cuando murió João Paulo II, que a igreja estava em conclave esperando um novo pontífice, eu tive um programa de televisão onde se falava do próximo Papa. Eu disse: eu sei quem vai ser o próximo Papa. Quem vai ser? El papabili, que se chama, dice em italiano, este cardenal, este outro. Não, eu sim sei quem será o próximo Papa. O próximo Papa será aquele que ame mais a Jesus. Esse vai ser o próximo Papa. Aquele que diga: sim, Senhor, você sabe tudo, você sabe que eu amo você mais que todos os outros. Mais que todos os meus irmãos cardenais, eu amo você. Que beleza. Agora, você falou lá na sua palestra, na sua pregação lá em Jerusalém, você falou uma coisa muito importante, que eu queria que você repetisse aqui. Você falava daquela pesca milagrosa, lembra? E você disse que o milagre não foi aquela quantidade de peixe.
Foi a união dos pescadores. Como é que é isso? Eu acho isso muito importante para a igreja do Brasil hoje. Bem, primeiro termino o tema anterior Sim, com termine. uma frase. Termine. Porque você me pedia falar de Pedro e Paulo. Sim, desculpa. Para mim, o mais importante não é Pedro e Paulo. O mais importante é o Jesus de Pedro e Paulo. Que é o mesmo. Sim, mas aquilo que me fascina não é Pedro, é o Jesus de Pedro. Não é Paulo, mas o Jesus de Paulo. Com isto termino. Agora, passo a outro. João 17, 21. Pai, que sejam para que o mundo creia. Para que todos sejam um. A pesca milagrosa da nova evangelização vai vir da união dos pescadores, de todos os que trabalhamos na evangelização, na igreja. Quando os movimentos nos unamos, quando os diversos carismas trabalhemos unidos. Quando eu não quero ser o único melhor, eu digo, aqui não sim, pero não está bom. O único bom sou eu. Não, eu diga, venga, vamos ajudar-nos, vamos a caminhar juntos. E nessa pesca, aqueles que estavam no mar, que não podiam tirar as redes porque se rompiam as redes, olham para a orilla, para a margem, e dizem, venga, porque sem você eu não tenho êxito. Ven, ajuda-me. Você é necessário para mim. Sem você eu não posso evangelizar. Não posso tirar as redes. Você é muito importante para mim. E quando fazemos esta união de pessoas e movimentos de carismas, vamos a ter uma pesca milagrosa. Por isso, o milagre que eu vi em Lucas 5 é a união dos pescadores. E hoje, a nossa igreja precisa disso. O que falta hoje para a nossa igreja? O que divide hoje os pescadores da igreja? Nós temos hoje televisões católicas, nós temos muitos grupos de oração, muitas comunidades, todo mundo querendo pescar homens para Deus, mas... Bom, talvez você sabe qual foi a crítica maior que recebeu João Paulo II. Aquele encontro de Assis. Sim. Foi muito criticado. Muito Papa. criticado. Por quê? Dentro e fora da igreja. Dentro, não, fora não. Fora maravilhoso, mas dentro da igreja. Sim. Qual foi a maior crítica que recebeu Paulo VI? Você sabe? Quando ele escreveu Evangelii Nunciandi, ele disse que a igreja deve ser evangelizada e evangelizadora. E muitos disseram, não, a igreja já está evangelizada. A igreja como vai a precisar ser evangelizada? E foi uma crítica muito forte contra Paulo VI. E Paulo VI era profeta quando falou disto. E que veio hoje na minha igreja? Precisa ser evangelizada para chegar a ser evangelizadora. Desde as mais altas esferas da igreja hasta todo o povo de Deus, precisamos ser evangelizados. Você quer dizer então que os evangelizadores precisam ser evangelizados? São mestres, mas não são evangelizadores. Temos muitos mestres na igreja, mas não temos muitos evangelizadores. Explica isso melhor para a gente. Sim, eu quero partir do texto de Paulo aos Efésios, que diz os diferentes ministérios. Diz apóstolos, profetas, evangelizadores, pastores, mestres. Evangelizadores, mestres. São dois diferentes ministérios necessários, os dois. Mas primeiro é o primeiro. Primeiro é, vamos a pensar em um partido de futebol. Primeiro tempo, evangelizadores. Segundo tempo, mestres. O partido não se ganha no primeiro tempo. Primeiro o querigma, depois a doutrina. Depois catequesis. Sempre depois. Só depois. Se você dá catequesis no querigma ou em vez de querigma, ou vai suplir o querigma com catequesis, com doutrina, erro garrafal. Terrível erro na igreja. E este, para mim, é um erro na igreja católica. Que transformamos o anúncio querigmático, a boa notícia de Jesus Cristo,
em uma teoria, em uma doutrina. Também outro erro que eu vejo é que damos supuesto. O querigma é tão simples que já lo tenho, porque tenho uma autoridade na igreja, porque tenho experiência, porque tenho um trabalho pastoral, porque tenho um tio, um pariente que é sacerdote, eu já tenho querigma. Não se pode dar por Ô, Prado, suposto. só um minutinho. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo não saiba o que quer dizer isso, querigma. Querigma. Que é uma palavra grega, né? É o primeiro anúncio de que Deus te ama y que tú, siendo pecador, has sido salvado por Jesucristo y te pide una respuesta de fe y conversión para recibir difusión del Espíritu Santo e integrarte en la comunidad, en la iglesia. Eso es el querigma. La experiencia de salvación, el anuncio de la buena noticia que Dios te ama, más que ese amor llegó a lo extremo no Calvário, quando Jesus deu sua vida por você. E depois deu o Espírito Santo para que você possa viver essa nova vida neste mundo. Esse é o querigma. Na teoria, é anúncio, é grito. Anunciar Jesus Cristo Salvador. Anunciar Jesus Cristo. Exatamente. Nenhuma outra coisa. Eu digo que no firmamento existe um só sol. Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Anunciamos Jesucristo, era um programa que eu vi alguma vez aqui no Brasil. Só Jesucristo, como Felipe, el diácono, capítulo 8 de Atos dos Apóstoles, que dice, anunciaba a Jesus. Só Jesus anunciava. Primeiro tempo do partido. Sim, aí depois viene um segundo tempo. Aí vem a doutrina. La doctrina, la ortodoxia, la formação. Primeiro tempo nascer, segundo tempo crescer. Primeiro tempo nasce, o melhor dicho, é uma graça de Deus gratuita que me faz nascer de novo. Segundo tempo é el crescer hasta la estatura de Cristo Jesús. E para isso preciso del ensino, de la ortodoxia, de la doctrina, da palavra de Deus, da comunidade para crescer. Mas você não pode dar de jantar a la filha de Jairo si primero no resucita a la filha de Jairo. Nicodemo era mestre de Israel, mas no tenía nacido de nuevo. Jugaba el segundo tiempo sin haber jugado el primer tiempo de partido. E na igreja católica hay muchos que quieren jugar y juegan segundo tiempo. Son mestres, mas no pasaron por el querigma. Sí, os mestres depois deben ter como um processo. Passaram por o querigma e depois vão fazer uma catequesis querigmática. Mas, porque já viveram o querigma. E a igreja precisa mestres. Mas depois, no segundo tempo. Não no primeiro tempo. Sim. Seria aquilo que Santo Agostinho tentou sintetizar dizendo: eu creio para compreender e compreendo para crer. A ver, como? Creio. Eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer. Eu diria Agostinho dizia isso. Eu diria antes, experimento para crer. Primeiro eu tenho a experiência de salvação. Eu creio do Agostinho. O creio do Agostinho ou um creio que é uma fé viva. Sim. Que é uma fé que está na experiência. Aí eu vou compreender, aí eu vou estudar. Exatamente. Aí depois estudando, isso aumenta mais o... Aumenta a fé e é um círculo que te vai fazendo crescer hasta a estatura de Cristo. Sim. Sim. Beleza. Mas, para mim, o problema da igreja católica é isto. A diferença de irmãos cristãos, eles querigma. E você acha que... querigma, e não jogam no segundo tempo. Sim. Porque repetem sempre o mesmo. Não, vamos a jogar os dois tempos. Primeiro é o primeiro e depois... catequesis. Ô Prado, e como, por exemplo, fazer o querigma com crianças? Nós temos crianças, jovens e adultos na evangelização, mais ou menos, não é? Com os jovens é possível que os jovens já raciocinam bem e tal, mas por exemplo, uma catequese de primeira Eucaristia, de primeira comunhão. Você já viveu essa experiência? Como fazer uma catequese querigmática para Estamos começando, e aqui no Brasil também está começando Santo André, com Ângela Chinese, que tem esta visão de trabalhar com crianças.
Eu tenho a visão teórica, mas não tenho o carisma prático Sabe por que para eu estou crianças. perguntando isso, Prado? Porque, aqui, pelo menos aqui vivendo a visão do Brasil. No Brasil, a criança era evangelizada pelos pais, pela família. Hoje está acabando. Porque a família está em crise, muitos casais separados, muitas crianças sem. Então a criança chega à idade de jovem e não sabe nada, você entende? Não sabe o que significa sacramentos, mandamentos, moral, liturgia, não sabe nada. Então, hoje a igreja chama muito a responsabilidade dos catequistas com crianças. Agora, como é que um catequista pode trabalhar? Você está desenvolvendo isso, não é? Isso é bom, viu? Nós estamos começando, ainda não tenho muita experiência, Sim. mas sim tenho um sonho. Mas é algo muito importante. Vou dizer uma coisa forte. No México, temos muitos colégios católicos. Felipe, eu não enviei meus filhos a um colégio católico, Não? porque é pior. Perde a fé. Perde a fé? Não anunciam a Jesus Cristo. É um moralismo, um legalismo. Fatal, terrível. Eu não enviei com religiosas a meus filhos. Eu sou responsável de formar meus filhos. E não foram a colégio católico, porque é pior. Você E formou em muitas casa. universidades católicas não são católicas. É verdade. Isso eu sou testemunho também aqui no Bem, Brasil. Agora, qual Muitas é o meu sonho? pontifícias de universidades católicas não merecem Que a esse família nome. seja, de veras, o centro de formação. E depois, para evangelizar crianças, com crianças. Com crianças. Não adultos que evangelizamos crianças, mas crianças que evangelizam crianças. Eu tenho duas experiências nesse sentido de pessoas que estão trabalhando e que formam as mesmas crianças para que eles anunciem o evangelho para outras crianças. Não sei o fruto disto ainda, mas penso que essa é a direção para evangelizar crianças. Que sejam crianças, mas crianças formadas. Entendi. Ô, Prado, Quero entrar a você outro escreveu ponto, um livro. Felipe, eu quero Sim. entrar a outro ponto que hoje se fala muito na Igreja Católica. Pode colocar. O relativismo, Sim. que é tão importante. O Papa está muito preocupado com isso, né? Eu penso que esse é o tema principal do Papa. Sempre escuto falar do Papa de Ele fala, relativismo. inclusive, de ditadura do relativismo, né? Quer dizer, uma coisa imposta. Secularismo também lo chama. Secularismo. E um relativismo moral, teológico, dogmático, de cada quem quer pensar o que quer pensar, fazer ou decidir aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Eu quero, para falar disto, lembrar você de uma parábola que eu amo muito, da parábola del trigo e Joio. Joio e trigo. O texto griego desta parábola é muito lindo. Diz Muito, muito lindo. que o inimigo sembrou joio, Joio. Semeou. semeou. E a palavra grega é speiro, o verbo speiro. Que quer dizer? El verbo, perdão, diz que o homem semeou O trigo. o trigo, semeou speiro. Quando chega o inimigo, diz epispeiro o joio. Ou seja, o homem semeia dentro da terra, tem raiz o bem. O mal não tem raiz, está sobre, em cima, somente. Mas diz que semeou no meio do trigo. No meio. O que significa isto? Onde não temos trigo é quando aparece o joio. Onde aparece o relativismo? Onde não temos anúncio de Jesus Cristo. Onde não temos o Evangelho como modelo de vida. É ali onde aparece o relativismo. Porque se você tem a experiência de Jesucristo e o Evangelho é a norma de vida, você não vai cair em um relativismo. Se Jesus disse, assim é. Se Jesus me envia a amar a meus inimigos, assim é. Não posso cair em relativismo. Se Jesus me envia e diz, me fala como deve ser o matrimônio, eu não posso cair em relativismo. Sim. Porque diz Jesus, eu aceito a Jesus como meu mestre, como meu Senhor. Então não posso cair, porque não deixou esse meio, esse espaço. Não deixou espaço. Não deixou espaço. Então,
O mal cresce somente donde não existe o bem. Eu di una conferencia a unos sacerdotes y obispos al norte de un país, México, donde hoy es la violencia institucional, el robo, la anarquía, as coisas piores que você pode imaginar. É uma guerra interna que temos no México, que os medios não dizem, não falam nada, que o mesmo governo cubre, porque não conviene dizer isso. E eu les disse a estes queridos sacerdotes, vocês estão em contra da violência, em contra da instituição, em contra do roubo, da injustiça, mas por que existe todo este joio? Porque não temos trigo. Eles não são responsáveis, somos responsáveis nós que não semeamos trigo em todas e deixamos muito espaço para o joio. Conclusão. Sim, concordo. O relativismo é esse espaço onde nós temos semeado a Jesucristo, a sua palavra, o Evangelho. Essa é a minha visão. Sim, eu concordo plenamente. Inclusive eu acho, sabe, Prado, e eu digo isso aqui várias vezes, que eu acho que uma das coisas que fez com que o Brasil enfraquecesse muito na fé católica e perdesse muitos filhos, foi exatamente essa linha muito sociológica dentro da igreja, que quis libertar, quis dar pão para o homem, mas não deu Deus. Vou dizer uma coisa. Hoje se aprovam matrimônios de homossexuais, hoje se legaliza aborto em todo o mundo. A mim, pessoalmente, não me importa. Por quê? Porque eu jamais vou ser cúmplice de um aborto, porque amo a vida, porque Jesus é a vida. Matrimônios homossexuais não me interessa, o mais mínimo. Por quê? Porque Jesus mostra o caminho, e Jesus jamais mostrou que esse era o caminho. Então, se nós formamos as pessoas com o Evangelho, mesmo que seja a lei do aborto, os cristãos não vão abortar. Sim, claro. Porque é uma lei interna. Quem segue Jesus Cristo realmente não entra no relativismo. Não entra. Exatamente. É isso que quero dizer, Felipe. Não tenha dúvida. Não entra. Onde a pregação catequética cristocêntrica é falha, deixa espaço para o joio crescer. Concordo plenamente com essa visão sua. E eu penso que a grande resistência contra tudo isso vai estar exatamente nesse segmento da igreja onde Jesus Cristo é pregado com muita força. Sabe, uma visão que eu tenho hoje, Prado, não sei, pelo menos do Brasil, parece assim ilhas de verdadeiro cristianismo, ilhas onde o Cristo é conhecido, amado, servido, louvado, adorado, num mar de relativismo, de paganismo. Por quê? Porque exatamente não conhece Jesus Cristo. E pior, dentro da igreja. Também dentro da igreja, concordo plenamente. E o Papa disse, né, nessa questão da pedofilia toda na igreja, o Papa disse que o pior inimigo da igreja é o que está dentro da igreja, é o pecado dos filhos da igreja. Forte isso que falou. Que valiente Papa para falar isso. Te digo uma coisa. Eu escrevi talvez o meu livro mais conhecido, mais difundido, é um que se chama Ide e Evangelizai os Batizados. Sim. Para mostrar que temos muitos batizados que não são evangelizados. E que hoje a tarefa da igreja primitiva de ir além e evangelizar o mundo inteiro, hoje mudou. E é evangelizar dentro da igreja. Evangelizar a los bautizados, a los crismados, a los eucaristizados, a los que têm os sacramentos, mas não têm a Jesucristo. E um dia, em um retiro que falei de sacerdotes, um sacerdote se aproxima e me diz: você deve escrever outro livro. Qual? Ide e evangelizai os ordenados. Que não, vão a cortar a cabeça. Isso você não deve escrever, você é sacerdote. Mas Felipe, sim, temos muitos mestres em Israel que não estão evangelizados. Temos muitas gentes em autoridade eclesiástica que não estão evangelizados. Isto digo com dor, sim, não critico. Se eu algumas vezes faço alguns comentários assim de minha igreja, é porque amo minha igreja, porque sufro com isto, e me dá um dolor de parto quando falo coisas como estas, que temos muitos mestres, professores universitários de universidades pontifícias que não estão evangelizados. Concordo. Muitas pessoas que pensam que por ter uma autoridade ou um rito de consagração estão evangelizadas.
Muchas personas que porque pertenecen a una congregación religiosa están evangelizados. Erro. Sim, concordo. Eu vivi isso. Eu estava numa congregação, eu estava num seminário, eu estudava filosofia, teologia, eu dava curso de Bíblia, mas não estava evangelizado. Me parece, Te conto uma me história. parece que uma grande pessoa da igreja que passou por uma experiência dessa foi o Frei Raniero Cantalamessa, sim? O pregador do Papa, não é? E não é à toa que é o pregador do Papa ainda hoje, não é? Assim é. Ele, num dos seus livros, ele fala que realmente ele passou por uma transformação, já como sacerdote, né? Depois que ele teve essa renovação do Espírito Santo, toda a teologia que ele sabia, toda a doutrina que ele sabia, o Paulo também viveu isso, né? Depois do encontro com Cristo no caminho de Te vou Damasco. contar uma história. Está na palavra, porque a mim me gusta sempre partir da palavra. Sim, claro. Uma mãe não podia ter hijo, se chamava Ana. Depois de um milagre, nasce seu filho Samuel, Samuel. pequeno. É levado no al templo, al centro religioso que era la tenda. Ali vivia o pequeno Samuel. Cada ano a sua mãe venia para dar um vestimento litúrgico novo. Escutava os salmos, era perto dos sacrifícios. Então vivia em um ambiente religioso desde pequeno. Adolescente, 100% dentro das coisas de Deus. Uma noite, está dormindo Samuel. Uma voz: Samuel, Samuel. Ele pensa que o sacerdote Eli está chamando, va. ¿Qué quer? Eli: não, eu não te chamei. Vai a dormir. Samuel, Samuel. ¿Qué queres? No, yo no te llamé. Tercera vez o mesmo. Samuel, Samuel. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Yo no te llamé. Es el Señor que quiere hablar pessoalmente contigo, Samuel. Y dice a palabra una cosa muy fuerte. Es que, dice, Samuel ainda não conocía ao Senhor. Vivia toda a vida litúrgica, vivia todo aquele ambiente religioso, mas não conhecia o Mas Senhor. não conhecia. E isso acontece muito na minha igreja. Temos gentes que estão nas coisas do Senhor e não conhecem o Senhor. Tem muitos trabalhadores na vinha que não conhecem o vinhador. Eu vivi isso, por isso eu falo disto. Eu trabalhava, dava cursos, ensinava grego, hebraico. Eu dava por muitos lugares de México temas em congressos, em conferências, mas eu não conhecia. Como os discípulos de Emaús, falava de Jesus sem conhecer a Jesus ressuscitado. É isso para mim. O grande problema que tem hoje a igreja. Que temos? Porque eu sou Sim, claro. Que temos hoje na igreja católica que necessitamos evangelizar os ordenados.